Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. Se vocês clicaram aqui, vocês estão vendo que eu e a Ana Luísa estaremos acompanhadas hoje num tema super importante, num tema que vocês já pediram bastante pra gente. E nem eu e a Ana Luísa somos especializadas em autismo. Então a gente quis usar o quadro de entrevistas pra trazer uma convidada que é especializada com isso, trabalha com isso e pode tirar todas as dúvidas de vocês. Pra quem não conhece, a gente faz esse quadro de vez em quando, de chamar profissionais, porque eu e a Ana Luísa é impossível a gente saber tudo de psicologia, é impossível a gente ser especialista em tudo. Então a gente sempre quer trazer outros profissionais com outras perspectivas que também possam agregar ao podcast. E então a convidada de hoje veio também muito a pedido de vocês, veio também porque eu tenho um grande carinho por ela, é uma grande amiga que eu conheço desde lá de trás. A gente fez liga de terapia cognitivo-comportamental juntas lá atrás, até já estagiou juntas. E também pra montar esse episódio, gente, tá sendo uma junção, assim, esse episódio tá sendo especial porque é uma grande amiga que tá aqui. Vocês também ajudaram muito a gente a montar o roteiro, a gente abriu uma caixinha no Instagram, no @podcast Psicologia Sincera. Então se vocês algumas vezes não querem ficar de fora dessa interação, segue a gente por lá pra vocês não deixarem de participar da caixinha, que de vez em quando acontece, de vez em quando não, mas quase mais nunca. Mas pelo menos vocês vão estar lá pra participar quando acontece. E antes da gente entrar nesse episódio, que vai ser um episódio que vai ser muito bom aqui, eu quero deixar o convite pra vocês que, se vocês quiserem ajudar esse podcast, continuar mantendo ele no ar, vocês podem ser os nossos apoiadores pelo Orelo, uma outra plataforma que vocês vão clicar aqui na descrição do episódio, vocês vão se tornar apoiadores por lá. E como vantagem de vocês estarem ali ajudando a gente, né, como benefício, vocês ganham um episódio extra por mês, tirando acesso a toda a nossa biblioteca de conteúdo que já está por lá. Então, se vocês quiserem ajudar o podcast, que faz total diferença pra gente, clica lá e entra e se torna um apoiador nosso e vem participar também dessa comunidade que a gente tem lá. E como a Ana Tereza falou, hoje é um episódio muito especial. A gente adora fazer esse quadro de entrevista porque a gente também aprende muito, mas tem um gostinho mais especial ainda quando a gente chama alguém que a gente conhece, ainda mais como a Vanessa, né, que a gente estudou junto com ela lá na faculdade. E bom, sem muitas delongas, vamos apresentar então aqui quem é a nossa convidada e quem que vai falar com a gente então sobre autismo. A Vanessa Sandel, ela é especialista em terapias cognitivas e contextuais pelo Instituto Vila Elo e ela é especialista em terapia cognitiva comportamental aplicada à infância e adolescência pela PUC-Rio. Como a Ana Tereza falou, ela trabalha com autismo, ela tem essa experiência e ela foi uma das primeiras pessoas que a gente pensou em chamar quando vocês pediram esse tema de autismo. E a gente ficou muito animada, né, que ela aceitou pra gente poder, então, trazer esse conteúdo pra cá pro podcast. Então, Vanessa, muito obrigada já, antes da gente começar, pela sua presença. E vamos, então, direto pro conteúdo, que eu acho que é o que as pessoas estão querendo, né? Começando bem pelo básico, né, a gente gosta de trazer nesses episódios de entrevista, pra quem nunca ouviu falar nada sobre autismo ou só ouviu muito por alto, acho que a gente pode começar pedindo para você definir pra gente, assim, o que é autismo, né? O que significa essa palavra, o que significa esse diagnóstico? Com certeza. Primeiro, quero dizer que também, para mim, é uma honra e estou muito feliz de estar aqui com vocês pela nossa história e também minha história com o podcast. Foi o primeiro podcast que eu ouvi na vida. Então, assim, muito especial estar aqui agora, nesse momento. E realmente é uma temática que, para mim também, pessoalmente, é muito especial, que vem me aprofundando e, enfim, é muito importante esse trabalho, né? E difundir mais informações sobre isso. Vanessa, existe muita mito, assim, em cima do autista. A gente, até pra montar esse episódio, a gente se reuniu antes e ficou falando, gente, de vez em quando chegam umas pessoas assim pra mim, porque sei lá quem é autista, fulano é autista, eu sou autista. Do nada, né? Que é esses diagnósticos de internet. E por isso que eu acho que a Ana Luísa falou muito bem que é importante a gente definir. O que seria o autismo? Perfeito. A gente usa o grande manual, assim, de diagnósticos, né, na biologia, o DSM, ele divide o transtorno do espectro autista e espectro justamente porque tem muitas variações, né, dentro do autismo, e por isso que às vezes até gera muita confusão. Mas tem dois grandes núcleos, assim, de sintomas e características. O primeiro seria de comunicação e interação, e aí, ao longo do podcast, a gente vai conversando mais sobre isso. E o segundo seria em relação à restrição e repetição de comportamentos e de interesses. Então, você tem como explicar melhor o que seria essa repetição, assim, trazer exemplos, assim, práticos, assim, de até você pode trazer da sua experiência, o que você estuda sobre, o que seria com esses comportamentos repetitivos e o que seria, na verdade, esses dois, né? Porque eu acho que pra mim fica muito claro, né? Porque eu sou psicóloga, mas, assim, de você ver, assim, no dia a dia e pega que
você vê as pessoas fazendo? Sim, com certeza. Talvez na comunicação, interação, né, seja mais fácil até das pessoas, de forma geral, perceberem, né? Seria uma dificuldade de, por vezes, iniciar, manter uma conversa, manter até relações, compartilhar interesses, ter uma sintonia, assim, e reciprocidade nas relações, dificuldade de perceber a linguagem não verbal. Por exemplo, aqui estão nos escutando e não estão vendo as nossas expressões, os nossos gestos, né? Muitas pessoas com autismo têm dificuldade de perceber essas sutilezas, assim, perceber e entender o que isso significa, né? Na comunicação com o outro. Compreender também, por exemplo, a linguagem mais abstrata, de expressões, de tipo, esse jogador tá jogando sujo, boto a minha mão no fogo por você, que não é uma coisa que tem um significado realmente literal. E se eles não aprendem, não entendem antes, assim, né? Às vezes não fica tão claro o que isso significa. Então, dentro desse grande núcleo, assim, a gente tem essas características. No segundo, em relação aos comportamentos, sobre a repetição, seriam comportamentos mais, às vezes chamam a atenção, né? De balançar as mãos, balançar o corpo, alinhar objetos, repetir frases. São comportamentos que, por vezes, ajudam essas pessoas a se regularem. Regulam o excesso de estímulos que elas têm no ambiente. Esses estímulos que a gente tem na parte sensorial, né? Do toque, na visão, né? As luzes, o que a gente escuta, o que a gente cheira, né? Por vezes, essas pessoas sentem mais do que a gente. Então, esses comportamentos repetitivos ajudam com que elas regulem o excesso de estímulos, né, que elas recebem. Também podem ter interesses assim mais intensos que a gente e mais específicos, um apego maior a algumas coisas que a gente. E também rigidez, assim, na rotina. Uma dificuldade de lidar com mudanças inesperadas, assim. Eles se sentem, tem uma desorganização, né? Então, por vezes, precisam de ajuda para lidar com isso também. E uma coisa que eu fiquei pensando em relação a isso, Vanessa, que eu acho que é uma confusão que pode acabar tendo muito grande, principalmente quando você fala do ponto, né, do núcleo da comunicação. E queria muito ouvir você falando sobre onde que entra a diferença, por exemplo, de traços de personalidade de uma pessoa que é mais ansiosa socialmente, assim, ansiosa socialmente no sentido de, né, ficar ansiosa em ambientes sociais, mantendo alguma conversa, uma pessoa mais introspectiva, assim. Eu vou pensando em várias características que às vezes podem ser de fato só da personalidade da pessoa em relação ao ambiente, em relação à comunicação, enfim. E como que a gente diferencia, então, isso, né, o que é traço de personalidade, do que é, por exemplo, uma pessoa com diagnóstico de autismo, compõe todos esses critérios de diagnóstico, desse núcleo da comunicação, assim. Até eu fico mesmo na dúvida, e eu vejo que é uma dúvida muito frequente no meu ambiente, assim, tanto profissional, inclusive, quanto pessoal. E por vezes não só dentro do autismo, né? Em vários outros transtornos, assim, é difícil da gente, enfim, só lendo, por vezes muitas pessoas se identificam com as coisas, né? E acham, então eu tenho isso ou eu tenho tudo, né? E aí, em relação ao autismo, talvez a questão que as pessoas fiquem com dúvida é sobre ser tímido ou, né, ter mais introversão, ou ter uma dificuldade de interação pela ansiedade, né? Ou por dificuldades maiores, né? É porque quando a gente fala sobre um transtorno, não só sobre o TEA, né? A gente está falando em relação a vários sintomas juntos em vários ambientes por uma quantidade de tempo significativa. Então, traz um prejuízo talvez maior do que uma pessoa que tem uma ansiedade ali, que lógico, né, é um desafio. Falando, talvez, uma apresentação de trabalho. O autista tem uma dificuldade em, talvez, todas as áreas ali sociais da vida dele, ele realmente precisa de um suporte para isso. Ou até, talvez, na parte motora, uma pessoa que se sente mais desastrada, né? Realmente, talvez, alguns autistas tenham mais dificuldade nessa parte motora, precisem também de um suporte e treinamento nisso. Ou até em relação à distração, né? Atenção. E quando a gente fala de TDAH, que também é uma comorbidade, um transtorno, um conjunto comum, assim, é diferente, né? A pessoa, às vezes, ser mais distraída, ter tédio, do que realmente fechar um transtorno. E aí a gente tá falando dessa diferença entre personalidade e autismo, né? Que as pessoas confundem bastante. Até essa questão de inadequação social, né?
sei lá, se a pessoa faz alguma coisinha, as pessoas, autista. Não necessariamente, até porque a gente pode falar aqui muito no podcast que habilidades sociais, elas são treinadas e são aprendidas. E eu ensino habilidades sociais pros meus pacientes, mesmo eles não tendo autismo. Assim, então, pessoas sem diagnóstico também. Só que uma pergunta que fizeram dos ouvintes que eu achei muito legal, e eu acho que é uma coisa que gera muita dúvida, é níveis de autismo. Eu acho que essa pessoa já conhece um pouquinho mais de autismo, né? Até pra saber que tem níveis, mas o que são esses níveis, né? Porque você falou que é um espectro. Então, vamos pensar assim, gente, não é branco ou preto, são vários tons de cinza. Então, o que são esses tons de cinza? O que são esses níveis? E eu acho que até, Ana, que você falou, até acontece ao contrário também, das pessoas dizerem que, você não tem autismo, né? Porque se não tá dentro do que eles imaginam, o que eles viram, talvez um filme, que eles esperavam, né, que era um autista, então aquela pessoa não pode ter esse transtorno, né? E aí, justamente, o nível de suporte, né, vem para tirar algumas dúvidas em relação a isso, porque a gente não fala, tem um autismo leve ou tem um autismo grave, porque é um transtorno e nunca leve, né? Vem com grandes desafios para a pessoa. Então, o que a gente fala é sobre ter a necessidade de suporte ser nível 1, nível 2 ou nível 3. O nível 1 seria uma pessoa que precisa de menos suporte e a nível 3 precisa de mais suporte. E as pessoas também têm esse espectro, né? Essa variação de necessidade de suporte em áreas diferentes da vida. Por vezes, algumas pessoas não precisam de tanto suporte na área social, elas já conseguem dar conta, mas precisam para lidar com as mudanças na rotina, resolução de problemas. Então, cada autista é muito único. E junto disso, Vanessa, acho que uma coisa muito interessante dentro desse tema, né, e que a gente recebeu como dúvida também, é se o autismo ele é 100% genético ou se o meio que a pessoa foi criado, o meio que a pessoa estava inserido, também contribui, assim. O que você tem para compartilhar com a gente em relação a isso? Essa é uma dúvida que tem até mitos em relação a isso, que é interessante a gente falar. Porque, bom, a origem do TEA é multifatorial, ou seja, são vários fatores. Mas, nesse transtorno especificamente, a genética tem um peso maior. Só que tem fatores, não de criação, mas fatores ambientais, né, que são em relação, por exemplo, à idade que os pais tinham quando eles tiveram, né, o filho. Então, se eles foram mais velhos, se eles eram mais velhos, eles têm maior probabilidade de ter autismo criança, ou se a mãe passou por alguma infecção, né, durante o parto, ou se usava alguma substância, teve alguma complicação no parto, essas coisas, sim, podem afetar em que a criança nasça com autismo, porque a criança é um transtorno de neurodesenvolvimento, ou seja, é uma questão do cérebro e desde, né, do nascimento. Então, nada que a pessoa faça na criação pode gerar autismo. E esse mito também vem porque antigamente, né, tinha uma expressão assim de mãe geladeira que causava autismo, né, como se a mãe tem pouco afeto, então causou autismo no filho. E na verdade, claro, pouco afeto afeta todo mundo, né, não só pessoas autistas, mas não gera autismo. É uma questão, enfim, já bem desmentida. Também tinha um outro mito, né, que eu acho que é bem comum, que é importante falar, de que vacina gera autismo, que também não. A criação é importante ter esses cuidados específicos, mas não que ocasione, assim. Eu já ia passar aqui para a próxima pergunta, mas eu ainda tô digerindo e chocada com essa frase. Eu nunca tinha ouvido falar. Mãe geladeira gera autismo? É isso que você falou? Porque o que acontecia? Quando começaram a estudar o autismo, era principalmente no que hoje a gente chamaria de nível 3, né? Ou nível 2 de suporte. Então, pessoas com muita dificuldade, né? Crianças, principalmente, com muita dificuldade na relação e de até demonstrar afeto e interesse, assim, social. Então, olhando de fora, parecia que não tinha uma relação próxima entre a mãe e o filho. Então, também, antigamente, tinha mais ainda pressão em relação à mãe, né? E as mulheres. E aí, geraram essa correlação, assim, que é bem impactante mesmo. Então, que bom que a gente tirou isso de cima da mulher, só dessa parte de criação, e até de saber que tem um quê genético muito grande no autismo. E uma pergunta também que os ouvintes fizeram, que eu achei muito legal, que eu acho que as pessoas também não sabem, é que existe uma diferença entre autismo entre mulheres e homens. Como é que você diria que é essa diferença? Perfeito. Então, novamente, assim, né? Antigamente se começou a estudar primeiro os meninos, porque tinham sintomas ali que chamavam mais atenção. Hoje em dia, a gente tem mais conhecimento, né, mais estudo em relação ao TEA,
e a gente já tem uma proporção de a cada 3 homens, uma mulher é diagnosticada. Mas é que não necessariamente é porque mulheres têm menos autismo, né? A gente ainda está estudando aí, entendendo, mas cada vez mais percebendo de que as mulheres têm uma expressão diferente, de sintomas diferentes no autismo. Até eu fico pensando que eu e a Ana Luísa, a gente também muitas vezes traz recortes de gênero aqui no podcast, porque me corrija se eu estiver errado, porque eu não sou especialista em autismo, mas as mulheres durante a socialização, elas são muito mais incentivadas a conversarem, falarem sobre o que estão sentindo, elas têm esse lado social mais desenvolvido do que a masculinidade, que muitas vezes tem que ser mais travadão ali e tudo mais. Então eu entendo que tem alguns sintomas, principalmente pensando nos sociais, que como as mulheres elas são mais voltadas ali pro outro, pra pensar no outro, de ver como o outro tá, de servir, de estar socializando, eu acho que isso ajuda nesse desenvolvimento, por mais que a pessoa já tenha essa dificuldade genética que vem junto, do que homens. Então, por isso que o autismo talvez se transforme tão diferente entre mulheres e homens, até pelo processo de socialização de cada gênero também. Demais, isso influencia muito. Tem até nos estudos, assim, as próprias brincadeiras comuns, típicas de meninas e meninos. As meninas brincam de casinha, brincam de escolinha. Então, nisso elas podem aprender o que o outro está pensando, o que é esperado de comportamento, e elas vão internalizando isso. Elas também são mais estimuladas a falar dos sentimentos, terem mais espaço para isso. Então, elas também vão aprendendo mais. Enquanto os meninos tipicamente brincam de futebol e lutinha, em que não tem conversa, não tem esse espaço de olhar para o que ele está sentindo. E essa troca, interação mesmo, é mais uma coisa, às vezes, até física, né? Realmente tem menos treino natural. E outra coisa que eu fiquei pensando, Vanessa, em relação a isso de recorte, né? E a gente até falou um pouco sobre isso quando a gente estava conversando sobre fazer o episódio, e veio uma curiosidade também muito grande minha em relação a raça, assim, esse atravessamento de raça dentro do processo diagnóstico, assim. Tem esse diagnóstico, não tem? Como que isso influencia? E perguntando se influencia de fato, né? Sim, o que se imagina mais uma vez é que existe um subdiagnóstico, ou seja, um diagnóstico menor, né, menos taxas, mas mais por vários fatores, né? Por terem, às vezes, acesso limitado a cuidados de saúde, por terem preconceitos de se vem uma criança branca, então identifica que é um sintoma. Se vem uma criança negra, se vem uma criança latina, é um problema de comportamento. Então, essa pessoa não é diagnosticada. Então, essas diferenças culturais, infelizmente, impactam não só sobre o diagnóstico, né, mas sobre o tratamento, que o objetivo do diagnóstico é a pessoa ter o tratamento adequado, ter todas as condições de ter mais independência, né? Ter um desenvolvimento mais leve para ela. E aí, voltando até em relação à questão das meninas e mulheres, né? Outro fator bem importante é que a pressão, né, e expectativa, talvez, em relação às mulheres, de que elas podem ser mais caladas, elas podem ser mais na delas, não tem mais tanto essa expectativa quanto nos homens. E que as mulheres, muitas vezes, usam uma estratégia mesmo para que elas consigam se inserir melhor, que é a camuflagem, né? Que chama no inglês de masking, que seria realmente imitar comportamentos que elas aprendem, talvez até desde as brincadeiras, que, bom, eu preciso fazer isso e ser assim para ser aceita. Então, elas escondem os sintomas delas e, por vezes, nem elas mesmas, é até confuso, assim, nesse processo terapêutico de entender o que é dela, o que foi que ela internalizou, porque ela achou que tinha que ser assim. Então, é um grande peso também para as meninas e mulheres. E antes da gente entrar na questão do tratamento, Vanessa, eu fiquei muito curiosa para você contar pra gente também, assim, porque aí, mais uma vez, uma curiosidade muito minha de como que é pra pessoa autista estar no nosso mundo, né? Até porque a gente fala muito disso no podcast, a gente nunca trouxe esse recorte especificamente desse diagnóstico, mas nosso mundo é um mundo muito normativo, né? E muito criado também com muitas regras, assim, para um núcleo específico, né? E falando nesse sentido de pessoas neurodivergentes, que inclusive... Não, neurodivergentes não, neurotípicas, né? Eu ia até pedir para você falar sobre isso. Perfeito. Nós seríamos, assim, nós, né? Explicando. Nós que não temos, não estamos dentro do espectro autista, não temos esse transtorno, chamamos de neurotípicas, por quê? Nós não somos normais, né? Nós somos neuro, ou seja, o nosso cérebro é típico, tá ali dentro do esperado, da base média da população. E aí os neurodivergentes seriam pessoas que têm esse cérebro diferente. E aí eu queria ouvir de você exatamente como que é para essas pessoas estarem no mundo, assim. O que você tem para falar pra gente em relação à experiência dessas pessoas? Claro, assim, a gente tá falando dessas pessoas também como se tivesse todo mundo no mesmo saco e como se fosse a mesma, né? Sendo que acho que muitas coisas
acho que o mais importante a gente ressaltar é que existe aí um conjunto de sintomas, existe um diagnóstico, mas tem muito ali também a experiência individual de cada pessoa dentro daquele diagnóstico, né? Tem que lembrar, inclusive, que é isso, são pessoas com um diagnóstico. Mas, enfim, dentro desse núcleo, né, desse diagnóstico, eu queria muito que você contasse pra gente como que é, assim, na sua percepção, claro, né, enquanto profissional, o que você vê, o que você tem pra falar pra gente de como que é para essas pessoas estar no mundo? Vem bastante da minha perspectiva clínica, né, do que eu atendo aqui no consultório também. E, assim, como eu trabalho com a TCC, eu atendo pessoas autistas nível 1 de suporte. Então, são essas pessoas que eu tenho mais contato. Elas realmente têm já uma percepção maior do transtorno e dos desafios que o transtorno traz. Então, tem uma sensação de como se elas não tivessem um manual da vida, como algumas pessoas têm, de não entender as coisas que às vezes as pessoas pegam sem ninguém ter ensinado. E por vezes elas precisam desse ensino. Então, é frustrante, né? Poxa, por que eu não consigo entender? Por que esse mundo é mais cansativo por conta dos estímulos, né, que, né, por vezes para eles são mais pesados, sem esse suporte, sem o tratamento adequado, sem rede de apoio, se torna muito mais desafiador. E aí, em termos até de quantidade de diagnóstico, hoje, né, a gente tem 1 a cada 36 pessoas está recebendo diagnóstico de autismo a partir lá do CDC, lá dos Estados Unidos, que é o que a gente tem hoje, justamente porque está tendo uma maior conscientização e teve uma ampliação, assim, nos critérios diagnósticos, a gente está tendo maior entendimento, né? Ainda assim, tem muito o que ser estudado para dar maior suporte possível para essas pessoas. Acho que uma outra coisa importante em relação aos desafios, Ana, que você falou, os autistas com nível 1 de suporte, eles têm mais chance de ter transtornos de ansiedade e depressão, justamente por entenderem mais, né? Ter mais consciência de todos esses desafios. E aí, quando a gente fala de uma pessoa autista nível 1 de suporte com depressão grave, tem até 28 vezes maior chance de ter ideação suicida, justamente por toda essa consciência, assim, porque gera até uma falta de esperança. Por isso, mais uma vez, reforço assim, a necessidade desse tratamento adequado. Eu fiquei pensando exatamente nisso, assim, e ouvindo você falar fez muito sentido, porque a minha pergunta veio muito de um lugar de como em nosso mundo, né, nossa sociedade, ela é moldada e esperada de uma forma muito específica, falando agora especificamente desse recorte, de um padrão neurotípico. Enfim, a gente sabe muito bem como que a nossa sociedade lida com qualquer coisa que é diferente do que é esperado e do que é considerado, entre muitas aspas aqui, tá, gente? Normal. Então eu fiquei curiosa pra ouvir exatamente isso, assim, porque o que eu imagino é que deva ser muito desafiador e muito solitário até, assim, não sei, até certo ponto. Fiquei pensando nisso. E aí, também, antes da gente falar do tratamento especificamente, fiquei pensando, Vanessa, do que você teria de, não sei se conselho é a palavra, ou orientação, assim, como que cada um individualmente poderia, não sei se lidar melhor é a palavra, assim, mas não sei se tá fazendo sentido, assim, como que a gente pode agir, ou o que a gente pode fazer para talvez não seguir nessa lógica tão excludente e tão, inclusive, ignorante em relação a esse recorte que a gente está falando especificamente do autismo. Nós, como neurotípicos, né, acho que a melhor forma de ajudar a entender cada indivíduo mesmo, assim, de conversar, né? Se você tem uma pessoa próxima, de ver se ele está precisando de suporte, se ele quer o nosso suporte também, né? Porque ele não necessariamente queira. Principalmente no ambiente do trabalho, né? E na escola. Escola até está um pouco melhor, porque, enfim, tem certas obrigatoriedades agora, né? Por lei, de mediação, mas ainda é feito de uma forma, às vezes, não tão legal. Mas precisa de muita adaptação ainda para que essa pessoa consiga brilhar mesmo e oferecer o melhor dela para a sociedade. Porque essas pessoas têm muito a também trocar com a gente, né? Acho que sem essas adaptações que a gente ainda precisa fazer mais, entender cada pessoa como ela pode somar ali na nossa equipe, naquele contexto, ela não consegue, talvez, dar tudo que ela pode dar. E pensando no tratamento, né? Porque você tá me falando que o diagnóstico, muitas vezes tem pessoas até que tem um pouco de medo de dar para estigmatizar a pessoa, mas você está trazendo muita perspectiva também no diagnóstico de uma forma que abre possibilidade para um tratamento, porque a partir do momento que a gente também reconhece que há um problema, uma dificuldade, uma questão, a gente também abre portas para a gente conseguir resolver e remediar esses problemas. Então, até perguntando sobre busca de tratamento, né? Como é, o que você orienta, o que você aconselha, porque um ouvinte até perguntou, né, sobre quais são as terapias que são eficazes, e é verdade que a ABA é mais eficaz, né, porque eu acho que quando a gente fala sobre autismo, a gente fala muito sobre ABA também. Sim, de forma geral, né, o diagnóstico, mais uma vez, não é para ser um rótulo, pelo contrário, para a pessoa entender mais o funcionamento dela, entender o que pode ajudar
com o que vem de desafio, né? Acho que alguns médicos antigamente tinham essa ideia de que, vamos ver se a criança consegue atingir aí os marcos do desenvolvimento e atrasava o tratamento, sendo que, poxa, quanto antes, melhor, né? Para essa criança conseguir se desenvolver, adolescente, adulto, enfim. O objetivo do tratamento, qualquer que seja que a pessoa comece, é que a pessoa atinja o máximo de independência possível. Realmente, a aba é a que tem maior evidência no autismo, né, que é a análise do comportamento. Então, é um tratamento com mais horas, assim, né, por semana, em que ajuda olhando bastante para esse comportamento. Mas, hoje em dia, a gente tem também a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que está tendo cada vez mais evidências para o nível 1 de suporte, principalmente quando essa pessoa autista também tem ansiedade e depressão, porque aí a gente consegue olhar para esse conjunto, né, de sintomas e transtornos, né, comorbidades. Mas, além disso, o tratamento do autismo também tem outros aspectos, né, que não só a psicologia, a psiquiatria, né, tem a terapia ocupacional para ajudar nessa questão que eu falei da sensibilidade, de estímulos, a fonoaudiologia para ajudar na parte da comunicação, o nutricionista, porque por vezes tem uma seletividade alimentar, o neuro para, enfim, fazer os exames também, psicomotricista para ajudar na parte motora, psicopedagoga para ajudar na parte do estudo, então, assim, muitas coisas. E aí você falou, né, Ana, assim, por onde começar? Eu diria que se a pessoa conhece algum profissional especializado no autismo, alguma indicação, comece por essa pessoa que tem essa confiança e que ela vai, né, muito provavelmente conhecer pessoas esses outros profissionais, né, dessas outras áreas para indicar, para ser o mais rápido possível, né, conseguir esse acesso ao tratamento. E acho que eu diria, assim, para também tomar muito cuidado com terapias que tentam, assim, promover a ideia de cura, né? Porque eu acho até bem dolorido, assim, prometer algo que a gente não tem como, infelizmente, né, oferecer. Então, por vezes as pessoas tentam buscar isso e não conseguem o tratamento adequado. E eu lembro que você tinha falado uma coisa, Vanessa, que eu não queria deixar o episódio acabar sem você comentar, que era alguma coisa relacionada a plano de saúde e como que isso se aplica nesse contexto do autismo. Sim, muito importante mesmo. Eu acho super legal, assim, das pessoas pesquisarem rol de procedimentos da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é uma lista de tratamentos que os planos de saúde têm que cobrir, que são considerados, assim, tratamentos essenciais, né, que o plano não poderia ali negar. Então, existe ali, às vezes, uma briga, né, do que vai entrar, do que vai sair, então isso vai sendo atualizado, por isso que, né, é legal a pessoa pesquisar, independente de quando ela estiver escutando, para ela perceber os direitos dela, porque por vezes as pessoas têm que entrar na justiça mesmo para conseguir essa garantia, porque, como eu falei, são vários tratamentos, vários profissionais, acaba sendo um tratamento bem caro, né? Então, com essa questão do plano de saúde ajudando, facilita bastante o acesso. E pra gente finalizar aqui o episódio, eu queria te perguntar a indicação de livros, filmes e séries, porque atualmente teve um boom, assim, de séries mostrando sobre autismo e tudo mais. E, obviamente, eu acho que deve ter mito, né? Porque sempre tem coisa bem feita, coisa mal feita por aí. Então, quais são os filmes, séries, livros, assim, que você recomenda para as pessoas, se elas quiserem entender mais sobre autismo, se aprofundar no assunto, ter exemplos, né, de séries ali, do que a gente tá falando aqui hoje? Sim, vou indicar primeiro 2 livros, são recentes e que eu acho muito especiais. Primeiro é Humano à Sua Maneira, que acho que pelo título a gente já pode ver que é, né, um livro bem cuidadoso, que realmente foge de livros que às vezes são até capacitistas, ou seja, tem um monte de preconceito e diminui a pessoa autista a um rótulo que está longe de ser verdade. E o segundo é Leve para Quem? Que é justamente questionar essa ideia de leve, que não é leve, né? E aí fala mais sobre o autismo nível 1 de suporte. Em relação às séries, assim, eu adoro Atypical, que fala sobre ali aquele momento da adolescência, que já é desafiador por si só, principalmente na parte das relações. Gosto muito do Amor no Espectro, que é legal justamente porque são pessoas reais e de diferentes níveis de suporte, né, tentando buscar o amor e justamente também indo contra esse preconceito de que pessoas autistas não querem se relacionar, querem sim, inclusive amorosamente. Parenthood é uma série não tão famosa, mas enfim, eu adorei, fala sobre família e tem o processo da família sabendo lidar ali com uma das crianças da família com autismo. E o outro para os dorameiros é uma advogada extraordinária, que, gente, muito, muito legal aquela série. E é isso, eu acho que as minhas favoritas que eu assisti são essas. Perfeito, Vanessa. Alguns eu já vi, os que eu não vi, eu já anotei aqui
aqui pra pegar, pra já ver, porque eu fiquei super curiosa. E queria te agradecer demais por você ter vindo aqui no episódio. Eu espero pra vocês ouvintes, vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Se ficou faltando alguma coisa, vocês podem deixar aqui também nos comentários na caixinha coisas que vocês ainda gostariam de saber sobre. Vocês também podem e tirar suas dúvidas também com a Vanessa, que, Vanessa, fala pra gente onde é que a gente consegue te encontrar, onde é que as pessoas podem entrar em contato com você pra falar mais sobre o tema também. Sim, muita coisa para falar sobre esse assunto, né? A gente pegou aqui as coisas principais, espero ter sido clara, foi muito, muito especial. Eu tenho um Instagram, que é psi.vanessasandam, então por lá, poxa, ficarei muito feliz de passar mais informações, de até, enfim, se tiver novas indicações eu passo, e de profissionais também, será ótimo. E mais uma vez, a gente queria te agradecer muito, Vanessa, foi muito, muito bom. E, gente, pra quem tá ouvindo, então, a Vanessa compartilhou com a gente, né, o arroba dela do Instagram. A gente adora fazer, inclusive, esses episódios de entrevista, porque é uma forma também de vocês poderem ter indicações que às vezes vocês pedem pra gente, e às vezes na correria a gente não consegue dar, mas fica aqui essa indicação também, então a gente vai deixar na descrição do episódio o arroba da Vanessa pra vocês irem falar com ela, se vocês tiverem alguma questão, se tiverem precisando de alguma indicação dentro desse tema, ou de algum outro também. E a gente também vai deixar aqui na descrição do episódio o arroba do nosso podcast Psicologia Sincera. Também vocês podem me encontrar no arroba psicóloga Ana Luísa Braz e Ana Tereza. Vocês podem me encontrar no arroba Ana Tereza Cavalcante. A gente também vai deixar aqui embaixo na descrição do episódio o arroba da nossa equipe, o nosso editor Bernardo Dabu, e do nosso designer Fernando Picamilho. E também não deixem de tornar nossos apoiadores. Vocês que já maratonaram o podcast todo e estão querendo um episódio aí extra por mês, além de ter acesso à nossa biblioteca exclusiva de conteúdo, vocês podem também clicar no link aqui embaixo do Orelo para vocês tornarem nossos apoiadores. E, Vanessa, antes da gente finalizar o episódio, eu queria te perguntar o que é que tá acontecendo na sua vida profissional também, para você também vender seu peixe, pra você também contar um pouco de você aqui, o que você quer divulgar também de você. Bom, além dos atendimentos clínicos individuais, estou montando com uma outra psi um grupo de habilidades sociais para autistas, porque esse grupo tem o objetivo de praticar junto, né, com profissionais realmente essas habilidades ali, com outras pessoas que têm desafios semelhantes, né, ou não necessariamente. Eu já trabalhei com isso, vai ser muito especial assim ter isso aqui no consultório também. E é isso. Vanessa, eu ia te matar se a gente fizesse episódio e você não tivesse divulgado isso. Mais ainda agora, sigam a Vanessa. Se vocês... Eu acho isso muito importante, sim, falando sério, porque uma coisa que a gente não falou aqui é que frequentemente aparece no consultório, né? Essas pessoas... Na verdade, a Ana Teresa falou um pouco com essa dúvida, com esse autodiagnóstico, achando que não é, enfim. Então, a gente sempre recomenda que vocês vão atrás de profissionais que ajudem vocês nesse processo diagnóstico, se é uma dúvida, enfim, seja de você, seja de outra pessoa. Então, fica aqui essa indicação da Vanessa e também desse grupo da Vanessa para vocês, para quem se identificar, para quem acha, né, que tá precisando, e também para vocês indicarem para pessoas que vocês conhecem. Agora sim, então, não esqueçam de classificar esse episódio com 5 estrelinhas, e esse podcast ajuda muito na divulgação. Divulguem esse episódio, esse é um tema muito importante, uma das coisas mais importantes contra o preconceito é informação. Então divulguem para cada vez mais pessoas terem mais informação. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Então, Vanessa, quero te agradecer muito, muito, muito por você ter vindo nesse podcast. Eu amei esse episódio. E, assim, um grande abraço aqui, porque esse episódio aqui eu acho que ele tá 100%. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.